Olá, olá galera, tudo azul, tudo beleza? Aqui é a Moema Adler e você está assistindo o canal Make It Possible. Por meio deste vídeo eu torno possível para você saber algumas dicas do que não fazer. Exatamente, eu me refiro a alguns bichinhos bem estranhos e nada fofos da nossa língua portuguesa, mas tão danadinhos que se disfarçam de coisas comuns e aceitas no nosso idioma, quando na verdade não são e poucas pessoas se dão conta ou conhecem a sua verdadeira face. Aí você se pergunta, o que essa maluca tá tentando me falar? Eu estou me referindo aos vícios de linguagem, aqueles erros graves comumente cometidos por você sem querer ou por uma pessoa como um amigo seu, alguém ao seu redor que você repare no dia a dia, tente corrigir ou tenha vergonha de corrigir. Para que você aprimore o seu conhecimento na nossa língua, fale corretamente sem pagar aquele mico na frente de todo mundo. Ou para você que é falante nativo de outra língua e quer aprender a nossa, se ligue neste vídeo em que eu vou dar alguns exemplos de erros mais comuns e piores cometidos na língua portuguesa. Vamos a eles. Gente, será que vai ter menos pessoas no shopping amanhã? Eu duvido. E não porque tem alguma promoção, algum evento especial, e sim porque menos não existe. A palavra menos é invariável quanto ao gênero, seja masculino ou feminino, sempre teremos menos, por mais que venha uma palavra feminina depois dela, como pessoas. Portanto, menos pessoas, menos alunos, menos alunas, nunca vai variar. Será que alguém pode estar meia cansada? Impossível. A palavra meio só é variável quanto ao gênero quando ela indica metade de alguma coisa. Por exemplo, meio limão, meia maçã, metade de um limão, metade de uma maçã. Mas quando ela substitui um pouco, um tanto, ela é meio e não varia quanto ao gênero. Portanto, meu amigo está meio cansado, minha amiga está meio cansada. Meio-dia e meio. Totalmente errado, pois neste caso a palavra meio concorda com a hora. É metade da hora, meia hora passada. Portanto, tem-se 11h30 e meio-dia e meia. Esse teclado é bastante liviano? Totalmente errado. Leviano é quem não tem a cabeça no lugar. O que é fácil de carregar é leve. Eu sou muito no calor. Ah, beleza, meu amigo. Então você tem o dom de emitir sons no calor. Porque o que soa é sino ou qualquer coisa que emite sons. No calor você transpira, portanto você sua. Então você diz, eu suo muito no calor. Ele vai vir me visitar. Se ele virá visitar você, você deve dizer, ele virá me visitar ou ele vai vir me visitar. Vim é o passado do verbo vir, na primeira pessoa do singular eu. Eu vim para a Cruz Alta e eu era de Santa Maria. Você é do tipo que vai ao mercado e pede 500 gramas de presunto? Aí você me dá um nó no cérebro. Eu não sei se você quer grama ou se quer presunto. Em primeiro lugar, meu amigo, você deve se dar conta que a grama é o pasto verde que você tem fora da sua casa. Na verdade, a unidade de medida é o grama, ele é sempre masculino. O quilograma, o grama, portanto, 500 gramas e jamais 500 gramas. Eu vou de a pé, excesso de preposições desnecessário. Ou eu vou de carro, ou eu vou a pé. Ele é louco da cabeça. Gente, eu nunca vi alguém que seja louco do braço, da mão ou de qualquer outra parte do corpo. Se ele é louco, só pode ser da cabeça. Portanto, a expressão da cabeça é excluída porque não precisa. Se é louco, só pode ser da mente, da cabeça. Eu vou entrar para dentro para me proteger da chuva? Muito bem, cuide-se e proteja-se bem. Porém, apenas entre, não entre para dentro. Porque quando você entra ou sai, você já está dando a direção, você já está dando a ideia de que você vai ir para fora ou para dentro. O mesmo acontece com subir para cima e descer para baixo.
Você não precisa dizer o para baixo, para dentro, para fora ou para cima. Apenas entrar, sair, descer e subir. Eu caí um tombo. Essa é bonita. Quer dizer que você caiu 2 vezes, então. Você caiu ou você levou um tombo. Não se diz eu caí um tombo, e sim eu caí, ou mesmo eu levei um tombo. Então, gente, esses foram alguns dos mais comuns erros cometidos na nossa língua portuguesa. Se você gostou desse vídeo, dê aquela curtida, compartilhe com aquele seu amigo que você quer ajudar, curta o nosso canal, se inscreva, curta a nossa página também no Facebook e não perca o nosso próximo vídeo em que nós vamos falar sobre um certo cuidado com falsos amigos. Você verá quem são eles. Não se esqueça, não procrastine e torne possível. Vejo você logo logo. Bye bye!